Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde a todos os amados, a todos que são inscritos no nosso canal, o nosso muito obrigado. Esse quem vos fala é o pastor Cícero Nascimento. E como sempre, nós sempre procuramos trazer a nossa opinião acerca de alguns acontecimentos no que diz respeito à Igreja do Senhor. Nós terminamos o ano, um ano de muito escândalo, o ano de 2025, um ano de muito escândalo. Muito escândalo. E escândalo esse que não foi praticado, né? A mídia, ela não publica escândalo de membros, mas sim daqueles que são exemplos, os líderes, daqueles que os liderados olham para eles e vê um semideus. E até porque essa é a visão, não de um semideus, mas de um líder que tem a postura. Um líder de palavra. Porque se não houver uma liderança de postura, de palavra, só mandar fazer e não fazer, não adianta nada. Então, para que líder se não consegue liderar a si mesmo? Então, nós tivemos agora um caso, ano passado, no final de dezembro, nós tivemos um caso, um escândalo lá no Pará, ali em Marabá, melhor dizendo, no estado do Pará, de um pastor presidente lá, que estabeleceu aí nas redes sociais. Um homem que, segundo as matérias, um homem que tinha uma história bonita, um homem que tinha um grande respeito, mas, segundo os escândalos e segundo as matérias, o homem estava tendo um caso com a sua própria nora. O homem estava tendo um caso, esse pastor, estava tendo um caso com a sua própria nora. E para acabar de piorar, o próprio filho dele, que é esposo da qual ele estava tendo um caso, era quem levava para ele ter esse relacionamento com a sua nora. Agora, irmãos, observe uma coisa. Até que ponto nós vamos chegar e chegamos? Onde um líder era para, ou na verdade, para conversar com o liderado e resolver aquelas questões. Mas esse líder, ele precisava ser liderado porque ele não conseguia enxergar seus próprios erros. E isso a matéria publicou que foi justamente a sua própria esposa que desconfiou, colocou um detetive, foi atrás e aí veio a descoberta que esse pastor estava há 6 anos tendo um caso extraconjugal com a sua nora. Um caso de extraconjugal com a sua própria nora. E quem levava tudo era o filho, que entregava a própria esposa para o pai. O homem com mais de 70 anos, o homem com mais de 20 anos no ministério da igreja, como presidente, era vice também da convenção, comia DEPA, lá em Marabá.
E há 6 anos no pecado. Há 6 anos no erro. Há 6 anos disciplinando pessoas, afastando pessoas, mas ele mesmo continuava pastoreando. Irmãos, não é a igreja, não me refiro à igreja, mas me refiro ao cristão. E não falo eu no total, porque ainda existe homens e mulheres de Deus que têm postura, que têm palavra, que vive e tem uma vida cristã, sincera e honesta diante de Deus e diante das testemunhas. Mas até que ponto nós chegamos? A própria esposa descobre, coloca um detetive e descobre que há 6 anos o esposo estava traindo. Ora, mas há 6 anos e ninguém nunca soube, desconfiou de nada, só a esposa. Porque em alguns casos o pastor é o último a saber. Mas em 6 anos a igreja sabia de muita coisa. Em 6 anos a igreja sabia de muita coisa. E nós, irmãos, como cristãos, nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Olha o que diz a palavra de Deus em Tiago. Tiago no capítulo 4, Tiago capítulo 4, e o versículo de número 8. Diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. É a palavra de Deus. Se nós, meus irmãos, meus amigos, se nós não nos achegarmos a Deus, procurarmos a Deus, entregar nas mãos do Senhor, a igreja, aleluia, ela sofre, a igreja geme, a igreja chora, por causa de alguém que está lá em cima, pregando a verdade, mas não vive a verdade. Alguém que está lá pregando a verdade e não vive a verdade. Será que um cristão, um pastor, com mais de 20 anos, pastoreando, mais de 70 anos de idade, devia ter aproximadamente aí uns 40, 50 anos. Como que, em sua sã consciência, não acorda, não despertou, viu que isso era obra do diabo para destruir a sua vida, onde o próprio filho entrega a sua esposa para o pai? E segundo a pesquisa, segundo as matérias publicadas em vários dos canais do YouTube, vários dos canais, que foi agora em dezembro, no finalzinho de dezembro, o filho estava manipulando tudo. O filho, que é pastor, pastoreava uma igreja com a sua esposa, ele e sua esposa estavam manipulando tudo para acabar com a vida do pai e acabar com a vida da mãe, porque estava de olho na herança, no patrimônio. É isso, irmãos, que tem se filtrado nas igrejas. Não se prega mais o evangelho, não está mais preocupado com as almas, estão preocupados mais em ganhar dinheiro, eventos e mais eventos. E de onde sai esse dinheiro? Sai do bolso daquele irmão que sai de madrugada para trabalhar e chega à noite cansado, mas mesmo assim, ele com toda a sua fidelidade, ele lá leva o seu dízimo lá para aquele homem, aquele pastor, aquela mulher, aquela família, desfrutar do dinheiro dos fiéis da igreja. É isso que acontece.
É isso que acontece. Mas o que nós esperamos para esse ano 2026? Mais temor. Eu espero, dentro do meu coração, mais temor, mais convicção de si mesmo. Mais convicção. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse no capítulo 11, me parece versículo 28, para que venhamos nos examinar. Vamos ver aqui, que eu citei aqui, mas vamos ver aqui o que diz aqui. O versículo 28, primeira carta de Paulo, capítulo 11, o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a deste pão e beba deste cálice. E às vezes quer proibir o irmão porque o irmão está com dificuldade de vir à igreja, o irmão não pode participar da Santa Ceia, o irmão não pode ter que cantar no departamento, mas o irmão pode dar a oferta e o dízimo. Isso pode. O irmão está errado, mas nós errado. Nós que somos pastores, você que é pastor, errado não reconhece o erro. Está faltando temor no meio dos evangélicos. Mais temor. E não digo eu, me referindo a todos, porque ainda existe pessoas com compromissos com Deus. Pessoas com compromissos com Deus. Ao versículo 10 de Tiago, o versículo 10 de Tiago, capítulo 4, versículo 10, olha o que diz aqui o apóstolo Tiago. Ele diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Ora, como o homem há 6 anos e não consegue enxergar que não está dando certo? E qual é o caminho? Qual é o segredo? Reconhecer o seu pecado, se humilhar diante do Senhor, porque Deus vai exaltar. Agora, isso não é um caso isolado lá em Marabá, no estado do Pará. Não é um caso isolado. Tem centenas e centenas de casos desse por aí afora. Centenas e centenas de casos desse e outros por aí afora. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que as mãos do Senhor esteja estendida sobre a sua igreja para defender de todo mal. Em nome do Senhor Jesus.